Fala, seus Jaguara! Rapaziada, estamos de volta. O Jaguaras do Caldeirão voltou e estou eu aqui hoje, David, com meu amigo Nicolau. Fala, Nico. Fala, David. Hoje vamos reagir ao líder do brasileiro, certo? Líder do brasileiro pela segunda vez em 5 rodadas. E vamos ver o que a mídia do eixo tem a falar sobre esse feito incrível do Atlético Paranaense. Lembrando, galera, que a gente vai dividir, como teve bastante cobertura, a gente vai dividir, né, em duas partes esse react. Nessa primeira parte, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as seleções da rodada e os comentários do Seleção Sport TV e do Futebol 360. Aí, mais tarde, a gente vai postar a segunda parte, que daí é vão ser outros programas ali comentando. Teve bastante comentário, tem muita coisa interessante. Então, hoje vai estar recheado de conteúdo aí para quem quer, né, mais de Atlético, né, Nicolau? É isso aí. Bora começar com o Futebol 360. Bora lá. Dizer, vamos com os sempre gols. os aproveitadores. Começando com a vitória do novo líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, para cima do Vasco. Breiler. O Atlético marcou com o Eric. Antes, o Hugo Moura, ex-jogador do Atlético, é expulso num erro primário e depois mais um erro ao fazer a falta passível de expulsão. E com um a menos, o Vasco foi presa fácil do Atlético Paranaense. Foram 13 finalizações do Atlético no primeiro tempo e o Vasco não conseguiu finalizar. Uma vitória merecida do Atlético. Vamos falar de Atlético Paranaense e Vasco. Temos personagens do jogo, mais uma vitória do Furacão, líder do campeonato, mais uma derrota do Vasco na zona do rebaixamento. Vamos lá. Eu vi um jogo no começo maravilhoso, nosso, muito bom. Incrível que é futebol, né? 11 contra 11. Quando passou a ficar 11 contra 10, aí a dificuldade aumentou porque o jogo já não era um jogo aberto como foi no começo. Nós mesmo assim achamos os espaços, o homem a mais. Demos 3 bolas na trave no primeiro tempo e todas elas bolas por centímetros, né, que não dá na trave e entra. E como você não mata o jogo, ele se torna um jogo perigoso, cria-se uma atmosfera no campo. Tem que trabalhar. Só um foi pouco. Números de Furacão 1, Gigante da Colina 0. Posse de bola maior do Atlético Paranaense, 56%. 26 finalizações. É muita coisa, hein? 7 no alvo. E 7 no alvo porque desconsideram 4 bolas na trave do Atlético Paranaense. Não Tá aqui o conta professor como... para reclamar. Tá ali embaixo, ali, ó. Grande chance, 5. Bolas na trave, 4. Bom, bola na trave é considerada grande chance? Claro que sim, né? Olha, se Ou são não? umas 4, mas o gol que entrou, 5 grandes Então chances. tá certo. Ações na área... Só faltava não considerar, né? Ações na área rival, 30 contra 12 do Vasco. O Vasco teve 2 grandes chances. E 6-5 nos escanteios, Breler. Isso porque o Léo Jardim ainda salvou umas 3 bolas, com 3 defesas importantes. O Vasco antes... Quase tudo no primeiro tempo, né, Brenner? Não, o primeiro tempo foi totalmente do Atlético Paranaense. É claro que a expulsão condiciona muito o jogo, mas antes da expulsão do Hugo Moura, o Vasco já estava ali acuado, o Atlético Paranaense exercendo pressão, finalizando, e depois da expulsão, ali, de certa forma, decreta o que o Vasco, as limitações do Vasco no jogo. Porque é um time que ainda está sem treinador, um treinador efetivo. Rafael Paiva está quebrando galho, pegou ali uma missão árdua nas mãos para cobrir esse vácuo depois da saída do Ramon Dias. E, com isso, pegar o Atlético Paranaense jogando fora, na Arena da Baixada, onde o Vasco nunca venceu pelo Campeonato Brasileiro, a gente já sabia que a missão seria difícil. E o Vasco está numa situação, Abel, que é ali o momento que dá tudo errado e até a lei do ex no Vasco acontece às avessas. O Hugo Moura estava há pouco tempo no Atlético Paranaense, menos de um mês lá, e acaba comprometendo por um erro de... Um lance totalmente desastroso. Passe para trás é um desastre. É desastroso. Aí depois ele agarra o jogador. Eu vou defender aqui o Hugo Moura. É desastroso do início. Vai defender? Vou defender. Você tem certeza? Eu tenho certeza, assim, que ele errou. Fato que ele errou. Eu acho que o pior erro dele foi a falta que ele cometeu. Mas tem um porém.
ele foi traído pelo Paulo Henrique. O Paulo Henrique era o último homem no meio-campo do Vasco, estava ali para dar sustentação justamente a esse tipo de jogada, né? Quando você está muito pressionado, acuado, o cara atrás de você tentando te roubar a bola e você não tem muito o que fazer, você recua para o cara que é o último homem da defesa. Só que esse cara saiu do lugar. Ele jogava bem no Atlético Paranaense, lembra? E o Vasco não perdeu só por causa desse lance. O gol estava maduro antes, continuou maduro depois no primeiro tempo. Os primeiros 25 minutos foram num furacão. Né? E até depois do que foi o primeiro tempo, o Vasco até consegue melhorar. Só reagir. Teve gol anulado do Verratti. Para mim, o Kaique Rocha, na minha visão, deveria ter sido expulso numa falta. Toca com a mão na bola. O Verratti, para mim, sairia na cara do gol, se passa, e o Kaique não toca com a mão. Mas, fora isso, para mim, deveria ter havido uma expulsão do Atlético Paranaense também. Mas, fora isso, foi um jogo de domínio do Atlético Paranaense. E até esperado, pelo que é o Atlético Paranaense, pela dificuldade do Vasco de jogar lá em Curitiba. Mas é um momento para o Vasco desesperador. O Vasco hoje está na rota do rebaixamento. Sabe aquele transatlântico que está caminhando... Quinta rodada. Não, mas... A quinta rodada realmente é muito cedo, mas você olha o cenário... O cenário não inspira nenhuma clube. Nenhuma confiança. Completamente sem sentido, sem rumo. Né? A análise do Breiler é perfeita. Você não vê ali, nesse momento, pode ser que ele na frente mude. Nesse momento, você não vê direcionamento, organização, planejamento, profissionalismo para elenco, para o time reagir. Você não tem nenhum técnico, você não sabe qual é a ideia de jogo daqui para frente. Assim, muita gente diz... E os outros estão andando. Está se antecipando aos fatos, se é que eu posso dizer assim. O Atlético Paranaense, líder na quinta rodada, é um real candidato ao título? É candidato Sim ou não? às primeiras colocações. Ao título, não? A título, eu acho que ainda tem gente bem melhor na frente. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o futebol do Atlético Mineiro, de cara. Mas é candidato às primeiras colocações, como tem sido nos últimos tempos. Aliás, não só ele, hein? Essa colocação, embora seja muito início de campeonato, já sinaliza algumas coisas. Tem ali o Bragantino consistente, tem o Bahia... que a gente colocava... Bahia, Botafogo, São Paulo. São Paulo, são todos os times que estão apontando para cima. É a turma que tem mais constância. Muito jogo, Dá tem um muito pauzinho aí. confronto. Abel, mas Tem às times que vezes é pior. Pro Vasco, analisa por as exemplo, é pior circunstâncias. ter muito. Começa pelo Estão time. mais ansiosos do que eu, pô. Olha o elenco do Bahia, olha o elenco do Vasco. Qual é o melhor? Hein? Ontem, você vê. Você vê que é engraçado, né? Os caras começam a falar ali, o Abel faz uma pergunta, né? O Atlético é real candidato ao título, ele fala um pouquinho sobre o Atlético e daí já começa a trazer outros times, tipo, que, né? Ah, não, mas tipo, mesmo na hora que no momento de falar sobre o Atlético, os caras meio que desviam o foco, a atenção muito rápido, né? Mas assim, o Atlético não é candidato ao título, mas é candidato às primeiras posições. Cara, se é candidato às primeiras posições, é candidato ao título. São pontos né? corridos, né? São coisas bem... não, as primeiras posições é as 10 primeiras. Aí não é título. Mas se for ao G4, aí é título, né? É claro que hoje, agora sim, é muito precoce, né? Se na primeira rodada a galera já ficou, já estava na liderança por causa do saldo de gols, a galera já ficou doida, imagina agora, né, cara? Então, cara, tem que ter calma, né? A gente tá com um elenco bem limitado de peças, né? Pô, agora a gente tá sem uma dupla de zaga titular que é apta para jogo, né? Porque se machucou o Gamarra. Aí o que vai fazer, né, mano? É complicado, né? Assim, concordo contigo e todos os times vão ter, né, complicações em relação ao elenco, né? É um campeonato muito longo, muitos jogos e, né, a gente torce para que nessa janela de meio do ano, né, alguma coisa mude em relação à perspectiva. Eu acho que as duas próximas rodadas, cara, são cruciais em relação a entendimento do que o Atlético tem a oferecer nesse campeonato e o que o Atlético foi fazer nesse campeonato. Foi fazer o quê? Sim. Brigar ali para cima ou brigar por uma Libertadores, né? Porque assim, cara, já ganhamos de Flamengo, né? Jogando semifinal de
de Copa do Brasil, quartas, Palmeiras, semifinal de Libertadores. Cara, tem que fazer isso no brasileiro também, entendeu? Jogo muito difícil contra o Palmeiras fora, jogo muito complicado contra o Fortaleza fora, jogo contra o Flamengo em casa depois, né? Tem o Criciúma aí no meio, que é um bom time. Então, assim, esses próximos 4 jogos de brasileiro vão realmente colocar o Atlético no patamar que ele deve esperar, né? A gente precisa esperar do Atlético nessa temporada. Eu acho que são jogos muito cruciais. E, cara, quer o brasileiro, tem que começar a jogar o brasileiro da forma que o brasileiro tem que ser. Desses 6 pontos, se trouxer uns 3, 4, porra, tá muito bom, cara. Tá muito bom. 4? Não pode trazer 0, né? 1 já é ruim pra caramba. Agora 0 é pior ainda. 3, se você perder 1, né, tá bom. Do que 2 empates. Você perde 1 e ganha outro, são 3 pontos. Então, 2 empates também tá ok. Tipo, porque são times difíceis, né? Claro, se são 2 empates, obviamente. Muito bom também. Mas, né, você corre o risco ali de levar um gol e aí é só um ponto em 2 jogos. Então, assim. Mas eu concordo contigo, eles já vão colocando o Bragantino no meio. Porque o Bragantino tá ali, o Bahia, o Grupo City, né? E em relação ao Vasco, eles estão certos, porque o Vasco, como eu disse, né, em outros vídeos, hoje é um clube satélite do Brasil. Ninguém espera nada do Vasco a não ser rebaixamento. Exatamente. Bora lá. O segundo tempo do Vasco foi melhor. O segundo tempo, o Vasco quase foi buscar um empate. Depois do vareio que levou no primeiro tempo. Porque o Atlético é muito melhor que o Vasco. Só que no segundo tempo, o time com 1 a menos, jogando fora de casa, num estádio onde nunca venceu, equilibrou o jogo, buscou e no final teve perto até de chegar. Teve gol anulado e tal. Teve aquela situação reclamada aqui. Kaique Rocha. A mão do zagueiro lá do Atlético Paranaense, numa tentativa de drible do Verratti, que o árbitro não viu e que não era lance, teoricamente não era lance para VAR, mas o Vasco melhorou no segundo tempo. Por quê? Porque o time corre. Então, assim, não adianta a gente querer, assim, torcedores do Vasco, apontarem as armas para os jogadores que estão tentando fazer o que é possível, se falta tudo que vem antes dos jogadores. Isso é superação, você não pode falta contar direção. Então, assim, os caras que são responsáveis estão onde? Estão lá nos Estados Unidos. Você vai contar com nem aí. 33 rodadas de superação? Tá, então, Vamos pensar para os o dois... ano que vem. Agora a seleção da rodada, flexibilizar isso aí e abrir. Pode ser. Eu gosto muito do Eugênio, cara, mas assim, claramente ele não viu esse jogo, né? Porque não foi uma tentativa de drible do Verratti, o Kaique Rocha acabou, né? O Gamarra acabou perdendo uma bola ali pelo alto e o Kaique Rocha, com batida da bola ali, acabou tocando a mão na bola. E o Vasco, assim, por conta do Atlético, né? Acabou tendo algumas oportunidades e jogou um pouco melhor no segundo tempo. Esse prêmio ESPN Bola de Prata foi interessante. A gente vai mostrar aí que já na zaga a gente já tem o Pedro Henrique e o Kaique Rocha. O Pedro Henrique, que era do Atlético Paranaense, e o Kaique Rocha, que é do Atlético Paranaense. Conta aí a interceptação de mão que ele fez, não? Então. E o Kaique Rocha joga vôlei? Pelo visto, sim. Não, então, é lógico, se tivesse sido dada o toque na mão, muito provavelmente ele teria perdido alguns pontos dentro da estatística. Se ele tivesse sido expulso, obviamente perderia muitos pontos. Mas nesse caso, como não houve nenhuma infração, né, o árbitro não deu nenhuma infração, tá tudo bem, ele fez uma excelente partida. Fazendo um gol no último lance do jogo, né? Uma arrancada de contra-ataque. Ele tabela e no final ele acaba não conseguindo. Mas Coisa é que bom Pedro zagueiro, Henrique de fato. O Pedro Henrique contou muito o gol. Lateral esquerdo, amigo Ricardinho. O Kaique Rocha, que está na seleção do campeonato também. Lucas Esquivel, do Atlético Paranaense, ele que deu assistência para o gol do Eric na vitória contra o Vasco por 1-0. Agora sim, no meio de Qual que campo... é o esquema desse aí? 4-4-2? 4-3-3? Nessa rodada foi um 4-3-3. Ok, então vamos lá. 4-3-3. Um volante só, é isso? Um 4-3-3 com só um volante. Tá. Que fez gol na rodada também. O Eric. Craque, né? Olha o Uma Atlético parceria aqui. Paranaense aí chegando junto, gente. Não, na semana passada, o Vasco consagrou o Criciúma, agora consagrou o Atlético Paranaense. O Vasco é o fiel da Pô, esse tipo de comentário é foda, né? Porque, pô, tira todo o mérito do time, né? Enfim. Que, tipo, tão acostumado a deixar o Vasco de chacota, né? Mas... Não, beleza. Você chacota o Vasco. Acontece. Com esse comentário, você tira sarro do Vasco.
Mas, porra, É. você tira o mérito. Não, mas era muito isso que eles iam falar aí sobre os jogadores, né? Vamos comentar então sobre as 3 escolhas ali. O Brailer foi bem canária, né? Falando ali, joga vôlei e tal, tipo. E né, a gente vai discutir mais para frente de forma mais detalhada esse lance, mas foi uma partidaça do Kaique Rocha, né? Aquela cara dele no final foi da hora. Ele ficou, acho, com medo de tentar bater no gol, né? Daí ele estava mais livre, acabou tocando pro Nicão, mas foi uma partidaça. E o Esquivel foi a segunda partida dele seguida no Brasileirão dando assistência, né? Que lembrar que no último jogo contra o Juventude ele deu assistência pro Nicão. Então você vê que o cara tá mandando muito. E o Eric, para mim, acho que foi o melhor jogador do Atlético nesse jogo. Se você for pegar ali os melhores lances, teve umas 5 cabeçadas do Eric dentro da área, velho. E além do gol, né, cara? O cara foi monstro. E o Eric não deixou a desejar também algumas tiradas de bola, né, que ele conseguiu ali, né? Porque, cara, ele correu o campo inteiro. É absurdo assim que ele correu esse jogo. Mas também super merecido Kaique Rocha e Esquivel. Né? O Kaique mais uma partida, né? Muito boa. É uma sequência, assim, do Kaique muito interessante, cara. E vai lembrar que o cara tem 23 anos apenas, né? E o Atlético já detém, né, os seus direitos, então é jogador do Atlético. Cara, belíssimo zagueiro e ele tem tudo para fazer um grande campeonato. E falar sobre o Gamarra, né? Mas o Gamarra deu aquele passe lindo. Cara, o passe foi muito bom. Só que assim, o Gamarra foi o jogador ali que perdeu mais bolas, né? No 1 contra 1 ali contra o Veguete. Tanto que esse lance do Kaique Rocha aí foi uma cagada do Gamarra inicialmente, né? Ele perdeu de cabeça. Ele perdeu várias, principalmente por cima. Por baixo ele teve umas salvadas ali boas, mas a maior parte das bolas ele perdeu. Então realmente não merecia estar aí, mesmo com o passe. Né? O passe foi muito bom. Mas o zagueiro, cara, o principal é tirar a bola, né? E ele acabou sofrendo bastante nesse quesito. Então tem o restante da seleção aí, não tem mais ninguém no Atlético, né? Os 3 do Atlético são esses aí. Vamos ver como que eles vão finalizar isso aí. Balanço da bola de prata. Vamos falar agora do jogo de ontem em Curitiba, do líder. Seleção Sport TV agora. Agora Seleção Sport TV. Vamos ver o que eles vão falar. Né? O líder Furacão, aliás, é o único time que liderou 2 rodadas. A gente tem um líder por rodada, com exceção do Furacão, que liderou a primeira e agora volta ao topo. E o Vasco, que está no Z4. Vocês acham exagero afirmar que o jogo de ontem parecia entre equipes de divisões diferentes? No primeiro tempo não é exagero. O Vasco ele não conseguia acompanhar o ritmo do Atlético e realmente assim mostrava uma fragilidade de um Vasco que parecia ter começado a se encaixar ali algumas rodadas atrás, ainda sob o comando do Ramon, mas depois, principalmente do jogo contra o Criciúma, foi um Vasco que se desmantelou e vem se desmantelando cada vez mais. Essa é a minha preocupação com o Vasco que está regredindo. Tem que encontrar esse novo técnico o quanto antes para começar a ajustar esse grupo. De novo, mas é um Vasco espaçado em campo, de novo é um Vasco que não consegue manter compactação, um Vasco extremamente dependente do Piton fazer um cruzamento para a área, o Verrete brigar por alguma bola na frente. Esse não é um futebol de Série A. Não é um futebol que compete na Série A. E hoje o Atlético é muito mais bem preparado. No segundo tempo, achei que o Atlético caiu um pouco de produção e aí o Vasco até teve alguma chance. Será que se acomodou com a facilidade? Bom, aí, Ramon, queria sua análise como defensor, cara. Faltou inteligência, né, cara? Faltou ele dar a oportunidade do Léo Jardim defender, né? Ele poderia, você vê, claro, quando a gente erra no campo assim, né, Rizé, que bate no desespero de querer consertar esse erro imediatamente. Tanto que ele dá o passe, ele poderia ter dado o passe pro lado, ele tenta recuar ali, erra. E aí ele demora a arrancar, né? Não seria um prejuízo menor até se a bola entrasse do que ficar com 10? Com certeza, porque ele competiria com os 11 contra ele avaliou mal, né, cara? Assim, ele foi expulso muito precocemente, o Furacão já dominava o Vasco, aí o gol parecia ser questões de minutos, e com 1 a menos, então, ficou ainda mais fácil, o Furacão abriu o placar. O Vasco, acho que assim, não é a palavra comemorar, mas entender que 1 a 0 é um resultado que eles podem ficar tranquilos, porque esse jogo era para 4, 5, tranquilamente, pelo volume de jogo que teve o Atlético no primeiro tempo, né? Foi uma coisa assim, com 9 segundos, 10 segundos de jogo, já teve um lance de perigo do Atlético. Então a gente já via que o Atlético jogaria conforme vem jogando. Ninguém falou desse lance, né, cara? É foda. O Rafael Paiva, na coletiva após o chutaço do Zapelli, né?
Pós-jogo ele disse que ele entrou com essa formação justamente Esse chute para foi do conter caralho. esse ímpeto do Atlético durante ali 15, 20 minutos. Só que aí veio a expulsão, né? E aí vem a expulsão, é um jogador de um setor importantíssimo e de marcação e que conhece muito bem esse campo, né? A maneira de que o Atlético joga aí dentro. E aí muda todo o panorama do jogo. O Vasco, no primeiro tempo, a palavra é essa, foi amassado pelo Atlético. Léo Jardim evitou o pior no primeiro tempo. Diga, Nino. A saída do Canóbio tirou um pouco da intensidade até do Atlético, né? Mas o time continuou pressionando. Mas a expulsão modifica completamente o quadro, né? A gente não tem como avaliar que comportamento o Vasco teria no 11 contra 11. O time do Atlético é intenso, mas o Atlético tem vários problemas. Eles ficam mais visíveis quando o Atlético sai de casa. É uma equipe que tem dificuldade para isso. Mas em casa é um time de área a área. É um time que se defende e sai muito, que tem pouco poder de articulação, que não circula tanto a bola, mas que consegue agredir muito bem e se defender muito bem. Deveria funcionar fora de casa esse modelo de jogo, mas o time tem dificuldade para reter bola, o time tem dificuldade para envolver, às vezes, o adversário e ter outro jeito de jogar. E esse tipo de jogo, às vezes, cansa. Quando pega times de meio-campistas mais estruturados, foi assim contra o Grêmio, quando perdeu para o Grêmio conseguiu envolver o Atlético tem um pouco mais de dificuldade. O Vasco ainda facilitou isso, né? Porque quando sai o Rossi, entra o João Vitor depois da expulsão, o Vasco puxa mais um jogador para a sobra. E aí perde mais um jogador por dentro. E aí o Atlético fica mais livre para fazer essas transições. O Atlético não circula a bola no meio-campo para reter, para poder administrar tempo. Não, o Atlético ataca, defende, ataca, defende, ataca, defende. E o Vasco não tinha uma porteira no meio do caminho. O Vasco estava esperando com 3 defensores mais atrás, com o João Vitor puxando, com o time estruturado à frente da área. Aí é difícil de enfrentar o Atlético assim. No segundo tempo, não. O time se modifica, o Vasco volta a ter posicionamento um pouco mais central, consegue achar alguns espaços, e aí o resto é a diferença natural. O resto é VAR, porque tem um lance de VAR um pouco mais à frente, curioso, que daqui a pouco você vai falar com o PC, né? O PC vai falar sobre a arbitragem hoje, como toda segunda-feira. O Lino citou o Furacão em casa. As 3 vitórias do Furacão foram como mandante no Campeonato Brasileiro. Na estreia contra o Cuiabá, 4-0. Depois ele sai para visitar o Grêmio, perde de 2-0. Derrota o Internacional por 1-0, quando teve o Canóbio expulso também. Vai empatar com o Juventude fora e agora derrota o Vasco. Então, quando saiu, ele perdeu do Grêmio e empatou com o Juventude. E os 3 jogos que fez em casa, contra Cuiabá, Inter e Vasco, ele venceu. 100% em casa. É o que faz desse momento o Furacão líder do Campeonato Brasileiro após 5 rodadas. É porque não tem nenhum outro. Na verdade é o candidato aí que tapetinho, tá tendo uma né? regularidade. O que faz o Atlético líder é o tapetinho, né, Nicolau? Esqueceram de falar aí. É o tapetinho. Cara, isso é interessante da gente até colocar em pauta, porque, cara, eu tenho muito medo do Atlético ser aquele Atlético de 2019. Claro que foi um Atlético campeão, mas o Atlético que não ganhava fora de casa de jeito nenhum, né, cara? Tipo, tem que acordar para isso. Acho que os principais... Porque umas 2 vitórias seguidas na Arena da Baixada e fora, acho que ganhou só, tipo, nas 3 últimas rodadas, né? Tipo, teve um jogo lá. Sim. Aí, no final, né, ganhou nas 3 últimas rodadas, ganhou também, tipo, fora de casa a Copa do Brasil, daí, né, meio que isso foi esquecido, né, no geral. Mas, cara, no campeonato, no ano como um todo, meu Deus, foram pouquíssimas vitórias fora de casa, e eu acho que jogadores, assim, importantes do Atlético, eles precisam, cara, uma força-tarefa psicológica ali para que isso aconteça, entendeu? Essas vitórias aconteçam. Eu acho que da mesma forma, por exemplo, que um Coelho faça um gol e talvez aquele ânimo, aquela confiança dele apareça, eu acho que uma vitória fora de casa contundente assim também precisa acontecer, sabe? A gente tem Palmeiras e Fortaleza agora, né? São jogos dificílimos, como a gente já comentou, mas são oportunidades, cara, porque assim, é igual eu falei, quer ganhar o Brasileiro, cara, tem que fazer tudo diferente do que fez desde 2004, entendeu? Então, assim, é psicológico, é algo que precisa ser mexido, trabalhado. Exatamente. E o Palmeiras não vai jogar no sintético, né? Então aí uma vantagem do Atlético, né? Não vai ter porque eles vão jogar na Arena Barueri. Normalmente leva porrada lá, né? Sempre dá bosta nessa Arena Barueri, não sei não. Em resultado no Brasileirão. Eu tinha uma expectativa antes do campeonato começar que Palmeiras já começaria
muito envolvente, que o Flamengo começaria dominando e que o Galo começaria dominando também. Mas a gente está vendo que não está bem assim. Então, inclusive alguns times estão aproveitando que esses candidatos ao título não estão jogando melhor futebol para arrancar uns pontinhos. Por isso a minha preocupação com quem está embaixo da tabela, porque quem está lá embaixo tinha que estar arrancando esses pontinhos agora, antes que o Flamengo encaixe, antes que o Palmeiras realmente foque no Brasileirão. E não tem esse time ainda, não tem. Então o Atlético está aproveitando, é uma equipe que na Sul-Americana está super bem, super tranquilo, então consegue designar seus esforços para o Brasileirão, tem uma estabilidade dentro de casa e está fazendo gordura. E fora também perdendo a Copa do Brasil, do Ipiranga, né? Nesse meio de semana. Ruim também do Atlético. Só que tem, de rendimento. por conta disso, o planejamento do Atlético, e em Curitiba, quando o time não vinha tão bem assim, né? Agora parece lá, fixado na primeira posição, e a gente está discutindo o líder. Mas o Atlético já discutiu os problemas deles, problemas de articulação, problemas de elenco. E pelo que se sabe em Curitiba, o Atlético tem pelo menos uns 100 milhões na próxima janela para investir. O Atlético vai investir pesado em contratações, vai agregar esse elenco e vai oferecer muito mais do que já está oferecendo agora. A perspectiva do Atlético é muito boa. A possibilidade de crescimento é grande. Então, se você tem a plataforma de dentro de casa, possibilidade de investir ainda mais e agregar valor a esse grupo, o Atlético está aí para disputar título, cara. E esse é um ano atípico, porque com a possibilidade de você perder, e aí no caso Flamengo e Palmeiras, né, mais pesadamente, jogadores por até 9 rodadas na Copa América, isso pode fazer com que times que não tenham grandes perdas aproveitem essas 9 rodadas e consigam fazer uma pontuação expressiva. E é algo também que você olha para o Flamengo e Palmeiras nesse momento e fala, pô, não era hora deles estarem dando uma acelerada, já que eles vão perder jogadores importantes lá na frente. Vamos ouvir o Cuca, líder do Campeonato Brasileiro e celebrando também ter a melhor campanha de toda a Copa Sul-Americana. Eu, particularmente, eu vou corrigir o que a gente não conseguiu fazer a partir da metade do segundo tempo, mas vou valorizar muito esses 3 pontos que nos levam hoje à liderança, mas são 5 rodadas e a gente está aí nessa liderança, estamos na liderança geral da Sul-Americana. Tivemos um tropeço e na Copa do Brasil nos minutos 51 e 54, num jogo muito pegado, um campo muito difícil por causa da chuva, um desgaste enorme que de alguma forma traz alguma consequência para o jogo de hoje também. Defender as 2 lideranças, né? Eu gosto muito do meu time, do meu plantel. E uma vez o jogador não entra bem, outra vez ele entra bem, isso é natural, mas o ideal é que 7 e 8 carreguem aqueles 2, 3 que não foram bem, como foi o caso de alguns jogos atrás. Hoje eu acho que a grande maioria jogou bem e por isso essa grande partida, no meu ver. Cara, eu só não gosto desse... Já é a segunda, terceira vez que eu vejo essa entrevista do Cuca, eu não gosto desse lance que ele fala sobre os 51 e 54 contra o Ipiranga, porque assim, principalmente no segundo tempo, mas o primeiro tempo também foi bem difícil, mas cara, o segundo tempo os caras detonaram o Atlético, velho. Assim, o Ipiranga realmente jogou muito bem, né? A gente teve ali oportunidades de realmente levar uma goleada. E não dá pra resumir tudo isso a 3 minutos, 51 e 54, pelo amor de Deus. Cara, assim, ó, eu discordo um pouco de você que o Ipiranga não fez o que o Atlético fez com o Vasco no primeiro tempo. Foi algumas chances... Não, mas eu não tô comparando com o Vasco. Não tem nada a ver. Tô falando do jogo contra o Ipiranga. Você falou que podia ter sido goleado. Eu acho que o Atlético poderia ter goleado o Vasco no primeiro tempo. Eu não acho que o Ipiranga teve tantas chances. É claro, comparando um time de Série C com Série A, realmente a gente deu algumas chances ali para ele. Mas a verdade é que os gols aconteceram, né, nos últimos minutos ali, então era um momento que o Atlético estava mais fragilizado ali mentalmente, né, então realmente eu fiquei puto por tomar gol no final, pra caralho, assim. Então acho que faz um pouco sentido o que ele falar, mas ele também reconheceu que o Atlético jogou mal e tal, então... Não, mas nessa a gente tá... Nessa a gente tá totalmente fora, mano. Porque o Ipiranga amassou o Atlético no primeiro tempo e no segundo tempo. Igual a gente conversou, cara. O Ipiranga era bom nas costas. Oi?
Jogou melhor. Não acho que amassou. Amassou, pô. Era bola nas costas dos zagueiros o tempo inteiro. Teve gol anulado, teve gol em cima da linha que o Gamarra tirou. Então, assim, cara, eu não tô nem comparando com o Vasco. O Atlético Vasco é outro jogo. Eu acho que o Cuca tá muito errado em falar, nossa, infelicidade ali dos 51 e 54. Não, pô. O Atlético jogou mal o jogo inteiro. Então, eu acho isso bem errado, assim, da parte dele falar. Resumir o jogo muito ruim do Atlético fora de casa, 3 minutos. Isso eu acho bem ruim. Estamos finalizando a primeira parte, né, David? Então. Isso. Não, na verdade, agora é a seleção da rodada. Estamos finalizando essa primeira parte, então, né? Tem a seleção da rodada aí, que tem jogadores do Atlético figurando na seleção. E depois, né? Não deixe de ver o próximo vídeo, que a gente vai ter mais reações aí da mídia em relação a esse líder do Brasileirão, que é o Atlético Paranaense. Olha, o goleiro foi o João Ricardo. Ele fez o recorde de defesas no campeonato, 9. Ele não é só o goleiro da rodada, não. Acho que ele é o goleiro do campeonato até aqui. João Ricardo já tinha sido o goleiro da rodada na estreia contra o São Paulo. Uma atuação espantosa, né? O lateral direito é o Santiago Arias, do Bahia, muito participativo no ataque. Chutou a bola que bateu no braço do Hugo e causou o pênalti para o Bahia. É o melhor lateral do campeonato. A nossa zaga tem o Kaique Rocha, do Furacão, ganhou 7 de 8 duelos. Bem na disputa aérea com o Verratti, o que não é fácil. Joga futebol e vôlei. E ao lado dele, o regular Murilo, do Palmeiras, ganhou todas as 5 disputas que teve pelo alto e acertou 96% dos passes. Murilo, zagueiro da rodada, ao lado do Kaique Rocha. E na lateral esquerda, o Esquivel, do Furacão, deu assistência para o gol do Eric e fez 4 desarmes na partida. Podia ser 2 assistências, olha, caralho. Agora a gente vai falar de um jogador que saiu do banco. Depena, olha o lançamento que ele deu para o segundo gol do Bahia. O nosso meio-campo segue com o Eric, do Furacão. Muita presença ofensiva, com 5 finalizações, além do gol da vitória. 5 para um cara, que é meio-campo. Falei do Rodrigo Volante. Nestor, seleção da rodada. Jogou como titular e fez o melhor jogo dele desde a volta. O Estevão. Agora foda-se, Outro jogador que saiu do banco como DP. Não, mas vai ter mais coisinha. Fez o gol. E o Cuca? Acertou 2 dribles e todos os passes que deu no jogo. Foi fundamental para a vitória palmeirense. Luciano. 5 finalizações e 2 gols na vitória do São Paulo, muito decisivo. Outro jogador que saiu do banco é o Vargas. Era para vir para o 3 Atlético. atletas que saíram do banco. Cara, isso que eu tô pensando. Rodada, o Vargas é um dele. Entrou no segundo tempo e fez os 2 gols que buscaram o empate do Galo contra o Fluminense. Treinador da rodada, a gente elegeu o Cuca, pelo domínio completo que teve sobre o Vasco antes da queda, né? Antes da queda do segundo tempo. Então a nossa seleção ficou assim, ó, João Ricardo, já eleito 3 vezes goleiro da rodada, em 5, ele foi eleito 3 vezes. Os demais todos estreantes em seleção da rodada. Santiago Arias, Kaique Rocha, Murilo, Esquivel, Eric, Depena, que saiu do banco, Rodrigo Nestor, Vargas, que saiu do banco, Luciano e o Estevão, que saiu do banco. Vocês fiquem à vontade para cornetar as escolhas dos editores do Seleção. Se é que são capazes disso, evidentemente. Não, eu acho que no campo é o gabarito. Minha discussão é o treinador. Acho que o Rogério Ceni foi muito bem pelo Bahia, ainda que exista uma discussão porque ele recua o Bahia, mas eu acho que é estratégico para poder sustentar o jogo dele. Foi o que nos levou a não escalá-lo. Que ele estava sendo criticado, né? Até... Mas ele tem uma lógica ali. O Arthur Jorge dá uma ajudinha pra ele. Falta do Barbosa no ataque, não vai colocar o Barbosa. Barbosa no ataque, não mereceu, cara. No ano passado a gente chegou a colocar, cara, o Léo Pereira como centroavante na rodada. Ele tinha machucado esse jogo, lembra? Por isso que ele foi pra frente. Exato. E jogou super bem, mas aí a gente foi muito cornetado. Justamente, foi uma escolha infeliz do ano passado. A gente ficou na dúvida entre Cuca e Rogério Ceni. E 11 contra 10, né? O Cuca teve um outro tipo de vantagem aí. Realmente não foi tão exigido. É boa. A gente ficou realmente na dúvida. Aí a gente foi de Cuca nessa rodada. Mas tem alguém no mundo que não sabe? Nico. Assim, ó, analisando isso aí, a gente já pode chegar e falar aqui para a galera que tá muito corneta,
Muito, muito, muito. Eu escutei Transamérica no pós-jogo lá, vi os pitacos da galera, a galera só descascando o time. No Twitter, uma galera falando que o Atlético tava dormindo em campo e não sei o quê. Cara, agora a gente vai ver na seleção da rodada 3 jogadores do Atlético e o técnico Cuca. Então, o jornalista de fora, eles estão vendo mais coisa no nosso time do que a própria torcida. Não dá para entender, né, cara? E, cara, e não é só a corneta, é desânimo também, tá ligado? Pô, parece que tá um desânimo, assim, no sentido, claro, beleza, a derrota contra o Ipiranga eu acho que foi pesada. Eu acho que faz um certo sentido, assim. E 1-0 só contra o Vasco, poxa, poderia ter feito 5. Claro que poderia. E fez por merecer fazer 5 contra o Vasco. Mas realmente, é torcer para que essas próximas rodadas o Atlético seja consistente fora de casa. Eu acho que talvez deu um ânimo aí para a torcida realmente ver que esse ano pode ser que saia alguma coisa, né? Exatamente. Então, fica aí a minha crítica, né, a torcida, a parte da torcida, né, que está muito desanimada. Eu sei que, assim, a gente fora do eixo, né, são times ali que a gente acaba sofrendo bastante, né, não tem tanto dinheiro, mas, cara, não dá para a gente ser tão pessimista também com o nosso time, né? É analisar, né, de forma objetiva. Foi mal aqui, foi bem ali. Pô, foi no segundo tempo, baixou o ritmo, mas ganhou. O importante é ganhar, né? Fez um futebol bonito ali, principalmente no primeiro tempo, né? De jogadores que jogaram muito bem, com um elenco, cara, bem reduzido. É culpa da diretoria? A gente teve problema de planejamento, mas é isso que a gente tem agora, cara. Então, pro que a gente tem agora, a gente foi campeão muito bem no Paranaense, tá liderando com folgas a Sul-Americana. O jogo contra o Ipiranga foi ali um jogo triste, mas, meu irmão, é um time de Série C que tá com 1 gol de vantagem, a gente vai jogar a volta na Arena da Baixada, pô. Se for eliminado, aí sim a gente chega aqui e quebra o pau, porque a Copa do Brasil vai ser um dos títulos que a gente mais vai brigar esse ano. Mas ainda não é tempo de pegar e fazer terra arrasada, né, porra? A gente teve aquela derrota contra o CRB, lembra, no ano passado. Eu acho que foi um jogo na Arena muito aquém daquilo que o Atlético deveria fazer, e é isso que tem que fazer hoje na Arena, né? O próximo jogo agora contra o Ipiranga. É difícil, claro que porque, né, você tem que obrigatoriamente ganhar o jogo. Mas, poxa, o Atlético é 100% na Arena no Brasileiro, o Atlético tem 20 e poucas vitórias seguidas na Arena. Então, assim, tem tudo para passar. Vamos esperar que isso aconteça. Então, essa primeira parte é isso, pessoal, né? Terminamos essa primeira parte, senão ia ficar um vídeo muito longo. A gente vai dividir aí as próximas reações em outro vídeo. É isso aí. Até a próxima.